aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com a presença ilustre do professor José Otávio Menten, que é professor na Exalc, onde eu estudei, foi meu professor também e hoje atua especialmente na área de proteção de plantas, mas ele fala muito de agronegócio e agricultura como um todo. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Paulo, é um grande prazer estar com vocês e é muito bom estar nessa fase da vida aí, com quase mais de 50 anos de formado, poder compartilhar, contar um pouquinho da história aí para, às vezes, estimular, ajudar alguém aí a aprender a superar os obstáculos que a vida apresenta. É isso aí, professor. E eu não falei, né, assim, a gente tem o Agro Resenha aqui, mas recentemente eu lancei no ano passado, né, esse episódio aqui está sendo gravado em 24, mas vai ao ar 25. No ano passado eu lancei o Baseado em Fatos Rurais e para minha grata surpresa, nada, né, eu fui buscar alguns materiais e encontrei vários materiais do professor que foi usado naquele primeiro episódio lá, eu mandei pra ele achou legal também, então já agradeço já de cara, viu, professor, pelo feedback. É uma honra poder colaborar com os exalquianos, essa família tem que estar sempre unida. É isso aí, é isso aí. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque esse bate-papo aqui vai render muita história. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, então aqui de volta com o professor Menten. E pra gente começar essa resenha, professor, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Bom, Bala, eu sou neto e filho de produtor rural, uma pequena propriedade, antigamente era Jundiaí, hoje é Várzea Paulista, pertinho de São Paulo. Tanto meu avô como meu pai eram de zona urbana e resolveram, por várias razões, largar as atividades urbanas e adquirir uma propriedade e começaram a aprender a fazer agricultura, né? Sem nenhum conhecimento, nenhuma formação. E naquela época também sem muita consultoria, sem muita assistência técnica. Então, apanharam bastante, né? Nós fizeram uma granja muito boa, granja de frango, granja de ovos. Tanto que eu tenho um irmão que também é professor aqui na escola que acabou seguindo a área de avicultura na sua atividade profissional. Também plantaram eucalipto, plantaram hortaliças, criação de gado, criação de leite, aquele sonhador urbano que veio para o sítio e queria fazer um pouco de tudo. Mas aí se consolidaram mais na granja, no eucalipto, e aí com o tempo, com o crescimento da cidade, passaram também a ter olaria, a ter cerâmica, começaram a diversificar as atividades. E isso me deu a oportunidade de trabalhar muito sempre gostei da terra, e eu comecei a criar coelho e criar codorna e me entusiasmar pelo agronegócio. Desde cedo, então, eu já tinha claro na minha cabeça que eu queria seguir nessa área. Legal, professor. E como que foi, assim, a sua entrada na Exalc, né, cara? Porque imagina, assim, o senhor comentou que a história da família, apesar de ter vindo ter ali a propriedade, né, veio da cidade, não tinha o conhecimento técnico, né? Como que veio essa ideia de entrar na Exalc? Você já conhecia? Como é que foi esse negócio, professor? Primeira vez que eu vim aqui para Piracicaba foi para fazer, aqui naquela época tinha um intensivão que a gente chamava, né? Que era um
preparatório para o vestibular, que naquela época era feito exclusivamente pela Exalc. E eu sempre estudei em boas escolas, naquela época as escolas públicas eram muito boas, né? E isso me possibilitou ainda, com esse intensivão aí, me possibilitou entrar aqui na Exalc, consegui entrar muito bem classificado, entrei em 5º lugar, e era difícil isso, né? Então isso já veio me trazendo algumas vantagens, que os professores viam que era um aluno aplicado, então isso me abriu muito as portas. Quando eu cheguei, eu fiquei inicialmente numa pensão, mas depois que fui aprovado na Exalc, fui morar na casa estudante, atendi os requisitos e fui muito bem recebido. Já tinha veteranos lá que eram de Jundiaí, de Várzea Paulista, da região, então tive um ingresso muito gostoso aqui na escola, uma vivência muito boa, formei grandes amigos e adorei Piracicaba, né? Perto uma cidade mais movimentada, que eu morava em sítio, aqui já vim morar com muitos amigos, tal. Então foi uma transição, uma fase muito boa da minha vida. Legal. O senhor comentou que viu a última viagem do bondinho. Pois é, 69, 70, né? Foi quando eu fiquei para fazer o cursinho, fiquei numa pensão que era perto da igreja de Piracicaba, ali, da Matriz. Sim, e ali tinha um ponto de bonde, né? Então eu consegui pegar algumas viagens ainda de bonde, mas depois a linha já se extinguiu e eu comecei a vir de ônibus do centro da cidade até Exalc, porque o cursinho era aqui. Mas, mesmo assim, foi um período muito bom, né? A gente estava focado no vestibular, mas foi uma chegada muito gostosa aqui em Piracicaba, conhecendo. Quando eu cheguei aqui, o pessoal falava, os mais veteranos, já tinham feito cursinho, falavam que as 7 maravilhas de Piracicaba era a Exarc, o prédio que caiu, que tinha acabado de cair o Comurba, né? Uhum. O Sarto, que era o salto do Rio Piracicaba, e 4 semáforos, que diz que tinha 4 sinais de trânsito aqui. Então eu achava muito divertido isso daí, essa brincadeira com os que a gente chama dos nativos de Piracicaba. O senhor tem todo um background aí nessa área de proteção de plantas, né? Que o senhor pode até contar um pouquinho mais como que surgiu essa ideia de trabalhar nessa direção. E uma coisa que a gente ouve falar muito hoje é que, assim, até, 2050, a gente vai ter quase 10 bilhões de pessoas nesse universo aqui, nesse mundo aqui, que é um baita de um desafio aí para a pecuária, para a agricultura como um todo, né? Na sua visão, professor, tendo todo esse background que o senhor tem aí, quais são os principais desafios assim que o senhor enxerga para a nossa agricultura aqui no Brasil? Eu acho o Brasil hoje, se a gente for ver assim, em termos de produção no agronegócio como um todo, considerando não só os alimentos, mas também as fibras e a biomassa que é produzida aqui, né, toda a parte de combustível, etc., nós estamos em 5º lugar, mas assim, muito atrás da China, da Índia, de uma maneira geral. Agora, se a gente pega a produção exclusiva de alimento e tal, né, nós já estamos numa posição muito mais privilegiada. E se a gente expressar essa produção de alimentos na quantidade de calorias, a gente já fica ali num 3º, num 4º lugar, então já muito mais próximo dos outros países. Agora, se a gente fala em termos de exportação, o Brasil já é o 3º lugar do mundo em exportação no agronegócio. E é o país que tem maior disponibilidade de solos agricultáveis. Então, existe uma pressão muito grande aí nós poderíamos desmatar mais, seguindo um código florestal, que é uma legislação, uma regulamentação, talvez só o Brasil tenha, que é bastante rigorosa, tal, né? Tem bioma aqui no Brasil que a gente só pode explorar 20% da área, né? O resto tem que ser mantido. Mas mesmo assim nós temos essa grande quantidade de pastagens, uma boa parte delas, pelo menos 40, 50 milhões de hectares, que estão degradadas e que estão aptas para serem reconvertidas em agricultura. Então, eu acho que essa expectativa que o mundo tem, que 40% do aumento de suprir o mercado, principalmente de alimentos, né, mas também com esses outros, com os têxteis e com os têxteis naturais e com a bioenergia, nós vamos conseguir atender essa expectativa aí de ser o principal
país atender essa demanda, mas nós precisamos continuar investindo bastante em tecnologia, fazendo com que a gente produza cada vez mais numa mesma área. Por isso que eu sempre, quando encontro, dou aula para os alunos mais novos, eu falo assim, eu gostaria de estar me formando agora, porque nós avançamos bastante, né? Nesses últimos 50 anos foi a grande revolução e eu fui testemunho. Aí quando eu estudei, a gente plantava áreas mínimas de soja e colhia 1 tonelada por hectare, né? Hoje nós somos líderes mundiais, então acompanhamos toda essa guinada que houve no mundo, tá? E mais importante aqui no Brasil. Mas eu acho que nós vamos realmente precisar de muito mais conhecimento, de muito mais tecnologia, essa geração que está entrando no agro, do que aqui a nossa. A nossa os aumentos foram mais grosseiros, agora cada vez mais vai precisar de tecnologia. Sim. E tudo indica, né, professor, que a gente tem uma situação no Brasil que ela é muito peculiar, porque assim, além de termos áreas disponíveis, né, para crescer, a gente, até pelo advento da Embrapa, toda a pesquisa, né, inclusive o senhor aí, com pesquisas bem estruturadas aí na área de proteção de plantas, a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia meio que proprietária, né, professor? Assim, como produzir em regiões tropicais, como a gente faz. São coisas que não são todos os países que, teoricamente, até poderiam ter área para crescer, mas vai ter que capengar muito ainda para chegar no nível que a gente chegou aqui, né? Exatamente. Os grandes países produtores no agronegócio são de clima temperado, né? Estão mais no hemisfério norte, com exceção da Austrália, aí, que está no nosso hemisfério. Mas a nossa tecnologia aqui, é lógico que as bases nós aprendemos com os europeus, com os americanos, né? Mas os produtos, a tecnologia é tropical. E são poucos os países tropicais que estão investindo nessa tecnologia. A gente sempre fala que o Brasil tem tentado, né, levar essa tecnologia para países africanos que teriam talvez condições, tem solo e tal, mas ali a situação política é muito complicada. E então a chance dos países africanos se tornarem grandes produtores de alimento, de fibra, etc., é reduzido. Então, a grande potência aí, o caminho que abre para que o Brasil se consolide como uma grande potência agrícola aí, e acompanhando essa evolução técnica que nós fazemos, uma potência também ambiental, é o Brasil, no mundo inteiro. Eu acho que é a bola da vez, essa é a nossa vocação, e eu acho que a população do Brasil e a população do mundo começa hoje a enxergar isso, né? Valorizar o agro. Muita gente que não era do agro hoje está migrando. Hoje nós temos quase 27% da nossa população empregada no agronegócio. Isso é uma coisa espetacular, são mais de 28, 29 milhões de pessoas dos diversos níveis, atuando desde o antes da porteira, no dentro da porteira, no depois da porteira, aí na parte de agroindústria, na parte de logística, etc. E muita gente jovem entrando. Certamente nós vamos ter que investir mais nessa qualificação, porque muito do trabalho braçal também está sendo eliminado, né? Então, cada vez mais nós vamos precisar de profissionais de todos os níveis, em todos os setores, bem preparados, com conhecimento, para poder ocupar funções. Tem algumas funções que hoje já tem vagas abertas e nós não estamos conseguindo entregar para o mercado profissionais habilitados. Então, essa responsabilidade de quem trabalha em toda a área de ensino, né? Não só no ensino superior, como é a gente aqui, mas também a necessidade de ajudar a colocar no mercado pessoas bem formadas, mas desde o ensino médio, ensino técnico, ensino tecnológico, vai ter que cuidar muito da qualidade, né? Para que os profissionais estejam preparados para dar continuidade, mas agora com muito mais necessidade de conhecimento do que a nossa geração teve. Ô, professor, o senhor comentou muito sobre o uso de novas tecnologias, né? Todo esse contexto que a gente está vivendo agora e os estudos, enfim, as pesquisas que estão saindo agora vão nos ajudar a alcançar esse objetivo, né? O que dentro da área do senhor aí, que o senhor pode falar com super propriedade, o que a gente tem de coisa nova e que, pode
dar uma revolucionada, vamos dizer assim, óbvio, entre as aspas, né? Mas o que pode vir aí que, de repente, pode ajudar nesse processo que o senhor está vendo em termos de pesquisa ainda? O assunto mais atual hoje são os bioinsumos. E dentro dos bioinsumos tem papel relevante os biopesticidas, principalmente os inseticidas, os fungicidas e os nematicidas. Só para dar uma ideia, né? Hoje, produto que a gente usa para controlar nematóide já é mais de talvez 95% já são produtos biológicos, coisa que há 5 anos nós nem imaginávamos que isso ia ter, né? O controle biológico era algo, assim, era quase que uma ação natural. Hoje, o número de empresas, desde grandes empresas até pequenas startups aí, estão desenvolvendo produtos de altíssima qualidade, colocando produtos eficientes, né? Por exemplo, essa parte dos microbiológicos foram avanços que a gente não imaginava que chegássemos tão rápido. O Brasil hoje é líder mundial em termos de produção e utilização de biológicos. E os mais otimistas aí acham que em 10, 15 anos o uso de produtos químicos para controle de pragas agrícolas vai estar quase igual ao uso dos biológicos. E isso, além de trazer uma grande vantagem de ter mais alternativas de manejo das pragas, ela também ajuda a gente a resolver um problema que sempre foi questionado, né? A grande dependência de nós importarmos os produtos técnicos para os defensivos químicos. Hoje, com produção, a prospecção, a descoberta, o desenvolvimento de ingredientes ativos que são os isolados dos fungos, das bactérias que têm essa função, isso traz uma garantia, uma tranquilidade muito maior para o Brasil, porque em qualquer conflito que haja, tenha dificuldade de importar produtos, a gente vai ter grandes alternativas. Então, acho que esse é um ponto-chave, mas existem outros, né? Os grandes avanços que houve na parte dos transgênicos, né? Não houve muito avanço na parte de controle de produtos, de plantas que sejam resistentes aos agentes causais de doença, mas, em compensação, as pragas, quase as grandes culturas aí, todas elas têm materiais transgênicos que estão entregando um resultado muito bom. Por exemplo, quando eu estava aqui no início da minha atividade, a gente tentava criar uma variabilidade maior através da indução de mutação, que é um processo que é inteiramente ao acaso, né? E eu, inclusive, trabalhei muito tempo no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, na equipe de melhoramento de plantas. Tive a oportunidade de trabalhar na Europa, fazer parte da chamada Agência Internacional de Energia Atômica, que coordenava todo esse trabalho, e hoje a gente vê que isso aí praticamente acabou. Ninguém pensa mais em utilizar a indução de mutação no melhoramento de plantas. Por quê? Porque a transgenia trouxe um método muito mais assertivo, né, de você conseguir prospectar aquela característica desejada, cortar aquele pedaço do DNA e inserir isso daí na planta. E então eu acho que esses são avanços que foram obtidos, a parte básica foi feita no exterior, mas nós conseguimos incorporar isso para as nossas culturas. Então, acho que pelo menos isso aí. E o avanço nos próprios químicos, houve um avanço muito grande, né? A melhoria na qualidade dos produtos químicos foi muito grande. Hoje tem produto que se aplica 10, 15 gramas por hectare e o produto cumpre a sua função como um protetor de plantas. Então, nessas áreas de proteção de plantas, eu acho que esses exemplos aí mostram com bastante evidência a importância da tecnologia, a importância do conhecimento. E o senhor falou uma coisa interessante, porque são novas opções de manejo, né? Quer dizer, elas vão conviver ali meio que junto, né? Porque se discute muito essa questão do agrotóxico, que é isso, que é aquilo outro, né? Que a gente chama aqui de defensivos, mas o equilíbrio no uso dessas ferramentas é o que vai ditar o futuro nosso também, né, professor? Porque a gente precisa controlar as doenças e pragas, enfim, tudo, mas ao mesmo tempo nós precisamos produzir também, né? Então, acho que esse equilíbrio na utilização aí é o que vai mandar também, né, professor? Perfeito. Acho que a academia, nós sempre falamos em manejo integrado, né? Nunca falamos em utilização unicamente do produto químico. Então, sempre se fala em utilizar os métodos legislativos, impedir a entrada de pragas novas,
quando essa praga nova, tentar sempre ter cultivares resistentes, explorar muito o manejo cultural, quer seja através de rotação de cultura, de escolha de áreas adequadas, de produção de material de propagação sadio, cultivo protegido. No caso de herbicidas, utilizar sempre que possível o manejo mecânico, poder cortar o mato, né, e não precisar usar herbicida. Mas o químico, ele entra quando esses outros métodos, as medidas incluídas nesses outros métodos aí não foram suficientes para reduzir os danos causados pelas pragas agrícolas. Então, a gente estima que 40% da produção pode ser aumentada se a gente conseguir manejar corretamente as pragas. Então, é muito grande esse efeito, né? Da mesma forma, quando você fala assim, a produtividade depende do quê? Depende do solo, depende da cultivar, depende do clima, se o clima está bom, mas 40% nessa equação aí dos fatores que interferem na produtividade são as pragas. Se nós não manejarmos, quer seja químico, biológico, genético, a perda é muito grande, inviabiliza a produção agrícola, as pragas agrícolas. Elas são importantes e devem ser manejadas, e sempre que possível dentro dessa ideia da sustentabilidade. Sim, sem dúvidas, né, professor? E assim, a gente aprende isso na escola, né? Os materiais, quando saem das empresas, eles vêm com um potencial produtivo gigantesco, né? Eles vão perdendo esse potencial por conta dessas questões externas, né? Clima, praga, doença. Então, quanto mais a gente tiver esse olhar holístico para o negócio, mais a gente vai ter sucesso na nossa produção, né? Perfeito. Legal. Perfeito. Professor, indo para um assunto aqui talvez mais polêmico, né? A gente teve aí, um pouco mais recente, aprovada aquela lei dos defensivos agrícolas, né? Acho que é uma lei que estava até, inclusive, tramitando há muito tempo, né? No Congresso e tal. Pensando assim, a sua visão, né? Em tudo isso que a gente conversou aqui, desse equilíbrio na utilização, o aumento da utilização de bioinsumos e tal. Como que essa nova lei, enfim, essa legislação, ela pode impactar nessa parte da inovação mesmo, no setor de defensivos? O que é o impacto que o senhor vê, assim, que é esperado para os agricultores aqui no Brasil? Eu acho assim, tem pelo menos 2 aspectos que eu julguei fundamentais para que consolidaram todo esse esforço aí de quase 30 anos, né, com projetos de lei entrando para tentar modernizar, colocar a nossa lei de agrotóxicos no mesmo nível do que estavam em outros países. A primeira delas, que é do ponto de vista mais prático, é fazer com que os novos agrotóxicos, os novos defensivos, eles sejam disponibilizados por nossos agricultores de maneira mais rápida. O grande gargalo aqui no Brasil para os produtos novos era o tempo excessivo, a morosidade no registro. Existiam produtos que ficavam 10 anos na fila. Para poder ser vendido um produto aqui no Brasil, ele tem que ser registrado. E esse registro envolve, então, os estudos feitos pelo Ministério da Agricultura, os aspectos agronômicos, da eficiência de controlar a praga, tem que ter um controle mínimo aí de 80%, 85% da praga considerada. Tem os aspectos toxicológicos, que é da proteção da saúde humana, que é de competência da Anvisa, e tem os aspectos ambientais, quer seja como que esse produto se comporta no solo, na água, na atmosfera e nos organismos não alvos, né? Em aves, em insetos, particularmente na abelha, nos animais aquáticos, nos animais terrestres, etc. E era tão moroso isso, né? Talvez por falta de equipe, por falta de um comando, então demorava 10 anos. Então, quando a tecnologia vinha a ser disponível para o nosso agricultor, essa tecnologia nova, que normalmente as tecnologias novas, os produtos novos, eles são melhores, são mais amigáveis, né? Eles já estavam sendo usados pelos nossos concorrentes. E nós aqui ainda patinando, aí, esperando essa aprovação. Essa lei ela trouxe uma proposta
de que esse procedimento passe a ser coordenado pelo Ministério da Agricultura, que sabe o que nós estamos precisando, mas sem prescindir dos estudos da Anvisa e do IBAMA. Isso estava sendo mal compreendido, né? Não é que o IBAMA e a Anvisa estão fora do processo, mas eles estão sujeitos aí a uma hierarquia, uma cobrança do que valoriza. Se o tempo é curto, né, vamos colocar o tempo para provar aquilo que para a agricultura é o mais importante e não ficando para critério de cada uma dessas entidades. Então, com isso, nós já estamos conseguindo reduzir o tempo necessário para a aprovação de novos produtos químicos. Sim. E a lei também trouxe um outro grande aspecto, um grande avanço, é que essa avaliação da toxicidade dos produtos não fique mais baseado apenas na avaliação do perigo, mas a gente passa a fazer uma avaliação do risco. Qualquer produto, inclusive o sol, o sal, tal, eles são perigosos, né? Mas ele depende da exposição. Então, o produto químico, que ele seja avaliado não apenas através da sua toxicidade aguda, mas que a gente avalie também a exposição. Então, a decisão de aprovar ou não aprovar, isso vale principalmente para os produtos químicos, agora ele passa a ser feito através dessa avaliação de risco, que envolve os cuidados que são tomados geralmente pelo agricultor e que todos aqueles que sigam as boas regras, as boas práticas agrícolas. Então isso facilita a entrada de produtos novos e isso é uma tecnologia que está sendo utilizada no mundo inteiro. Então, pelo menos esses dois aspectos aí, eu acho que foram grandes avanços que nós tivemos e vai colocar o Brasil numa mesma posição dos nossos principais competidores aí que já estavam tendo acesso a produtos mais novos. O produto, quanto mais novo, ele tem sido usado em menores quantidades e são menos tóxicos. Então, agora nós vamos ter situações com menor risco de causar intoxicação ao aplicador, ao ambiente e, inclusive, haver cada vez menos resíduos nos alimentos. E isso, além de atender a população brasileira, nós já recentemente aí saiu uma nova edição do PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, mostrando que os nossos alimentos, na sua quase totalidade, eles são de boa qualidade do ponto de vista de resíduo de alimento. Então, isso demonstra que o que nós estamos utilizando aqui no Brasil são produtos de qualidade. O que a gente precisa é que o agricultor utilize de forma adequada. A maior parte utiliza, e aonde a gente detectar que houve erro de dose, não seguiu a receita agronômica, não obedeceu o período de carência, etc., a gente tem um trabalho de assistência técnica, de consultoria, de extensão rural mais eficiente para trazer esses agricultores para usarem as boas práticas agrícolas. Sim, professor. E aquela história, né, assim, fala-se muito, que houve uma discussão muito grande que, mas estão facilitando, né, vai encher de agrotóxico aqui, quando na verdade a gente está modernizando, né, que são coisas completamente diferentes. E esse negócio de você demorar aquele tempo absurdo que demorava, 10 anos, isso aí parece cachorro que tem 10 donos, né? Cada um vai deixando pro outro e morre de fome. E aí, a empresa investiu para desenvolver aquele produto e demora tanto que a hora que aprova já tem outro melhor no mercado, né? Então, assim, essa celeridade, não é nem aceleração, é a celeridade no processo, ela traz benefícios, né? Que vai justamente ao encontro do que os críticos falam, né? Exato. E aí houve o Brasil perdeu muito com essa polarização, né? Tanto que durante esse período de discussão, os opositores a esses avanços chamavam do PL do veneno. Quer dizer, uma coisa extremamente infundada, né? Enquanto que o objetivo de todo o setor do agro, não só os fabricantes, mas a academia, os técnicos que têm formação, viam que isso era um projeto que a gente chamava do alimento mais saudável, né? O principal objetivo era colocar alimentos cada vez mais saudáveis nas gôndolas dos supermercados aqui do Brasil e abrir mercado para exportar, né? Tanto que se a gente não produzisse alimentos de boa qualidade, nós não estaríamos colocando nossos alimentos hoje em mais de 150 países aí que
fazem também medições periódicas para ver se o que está chegando nos países deles esteja atendendo às regras necessárias para esse produto poder ser comercializado nesses 150 países. Claro. E, professor, eu não poderia deixar de perguntar para o senhor também, acho que essa questão aí ficou bem claro, né, o benefício disso tudo, mas tem um outro ponto que o senhor comentou ali atrás, que eu queria puxar, que é a formação de profissionais, né? Eu fico aqui em Mato Grosso, como o senhor sabe, e cada 10 pessoas que vêm me pedir alguma coisa, 11 tá perguntando se eu conheço alguém para indicar, sabe? E tipo assim, tá difícil, cada vez mais complexo você encontrar profissionais tanto em quantidade como em qualidade também, né? O senhor que tá na academia, já tá 50 anos, né? Formado, com certeza passaram muitos alunos pelo senhor aí, bons e ruins, né? A gente sabe que qualquer lugar tem esse tipo de turma. Como que a gente pode fazer para garantir que esses futuros agrônomos, né, esses profissionais aí, eles estejam preparados para esses desafios, né? Porque o senhor que contou aí, nos trouxe vários desafios interessantes e importantes. O senhor falou assim, eu queria estar formando agora, né? Quer dizer, o que a gente pode fazer para que essa turma esteja preparada aí para esse futuro que está vindo? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, Paulo, porque a proliferação de cursos de engenharia agronômica foi muito grande no Brasil. Hoje nós temos quase 500 cursos distribuídos, incluindo cursos noturnos e cursos online, cursos à distância, às vezes híbrido e às vezes quase que exclusivamente à distância. A gente sabe que os métodos de ensino têm que mudar, mas a qualidade tem que ser mantida, né? Isso é muito importante que haja. Inclusive, eu estou participando de uma comissão técnica no CONFIA, que é o Conselho Federal de Engenharia e de Agronomia, que é representado em todos os estados pelos CREAS, que também está preocupado com isso, né? Na qualidade dos profissionais. Muitos deles acabam nem se associando, sendo membros aí desses conselhos de profissionais, porque talvez nem saibam que ele existe. Então, eu acho que esse detalhe da formação é um problema sério. Por outro lado, estão surgindo muitos cursos de atualização e de aperfeiçoamento, que em parte pode suprir essa deficiência, mas a parte básica ali, a parte de conhecimentos na área de exatas, de biológicas e de humanas, que dão o suporte técnico para que o profissional saiba, não seja um repetidor de procedimentos, de receita, mas que ele tenha a base técnica para tomar uma decisão do qual é a melhor solução, seja esse na produção de insumos, semente, fertilizante, defensivos, máquinas, seja dentro das propriedades, que eu acho que é onde é o problema maior, né? Quem está conduzindo uma lavoura, seja uma grande lavoura, uma grande cultura como soja, milho, seja cana, café, hortaliça, ornamentais, seja na pecuária, não só na parte de bovinos, de frango, de suíno, mas tá despontando aí a criação de peixes e tilápia, né? Tem gente que diz que a tilápia vai ser o novo frango. Então, nós precisamos de gente bem formada. E isso, nos cursos formais, eu acho que nós estamos perdendo muito, né? Então, tem muito profissional que certamente... nós já tentamos também, aí ao longo do tempo, criar um tipo de exame de ordem, né, para os engenheiros agrônomos, para que houvesse algum tipo de barreira parecida com o que há no direito, mas até agora não conseguimos, né? O CONF agora está falando que vai dar um selo de qualidade para alguns técnicos que mostrem competência adequada, tal. Mas eu acho que é muito mais da consciência dessas instituições educacionais para que procurem contratar bons professores, né, colocar bom ambiente de aprendizado para que os profissionais saiam minimamente preparados. Mas a gente vê a proliferação de MBAs, né? Tem MBA Exalc, tem no INSPER, tem na TV, estou falando aqui de São Paulo, né? Mas certamente em outros locais. Eu fui dar várias vezes aulas do PSEG aqui de Piracicaba, aí em Cuiabá. Cuiabá tinha feito, porque eram aulas presenciais, né?
Agora, com essa grande avanço, a qualidade das aulas hoje online são muito boas, né? Só que não tem a parte prática, a interação do aluno com o professor e entre alunos também, que sempre foi uma maneira de aprendizado. Você passou aqui pela Exalc, nós temos aqui quase 80 grupos de estudo, grupos de extensão, não sei se você participou de algum aí, mas a gente aprende muito, né, nessas atividades fora das aulas. E essa formação à distância, a nível de graduação e mesmo a nível de pós-graduação, de MBA e tal, eu acho que esse é o detalhe. Nós temos que achar maneiras de melhorar o nível dos nossos profissionais. Por outro lado, eu vejo que, independente dessa qualidade, né, em todas as empresas que eu tenho visitado atualmente, o que prolifera são jovens ocupando lugares de destaque, né? Ontem mesmo tive numa empresa aqui de ex-alunos de Piracicaba, uma empresa de defensivos biológicos, a Gênica, e a gente fica encantado de ver profissionais aí com 10 anos de formado, uma baita competência, né? Não só técnica, mas gerencial, criando uma empresa que hoje tem um valor milionário. E você vai em qualquer fazenda hoje, o Brasil, a idade média do profissional do agro no Brasil é muito menor do que nos Estados Unidos ou na Europa. Então, nós estamos conseguindo achar uma tecnologia brasileira aí para tentar ajeitar essa demanda, mas eu acho que essa é a grande preocupação, a formação de pessoas e nós não descuidarmos do investimento em pesquisa. Felizmente, hoje nós temos uma pesquisa privada muito forte, né? Mas nós não podemos baixar a guarda e enfraquecer a Embrapa. Infelizmente, algumas instituições estaduais, como o IAC aqui em São Paulo, perderam muito o seu prestígio, mas eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, deveria ver que o agro é o que carrega o Brasil, é o motor da nossa economia, e entender que, se não tiver uma pesquisa de qualidade também pública, nós vamos poder não atender toda essa expectativa do mundo do que nós vamos poder continuar aumentando em produtividade, porque agora os aumentos vão ser cada vez maiores, né? E além disso tem o grande desafio das mudanças climáticas, que nós vamos ter que ter bons técnicos aí que consigam desenvolver procedimentos para mitigar, para adaptar as nossas plantas, as nossas criações a essas mudanças climáticas que aparentemente vieram para ficar. E aquele negócio, né, professor? O tempo vai passando, os desafios são grandes e a complexidade só aumenta, né? Então, assim, a gente precisa mesmo de muita gente boa no campo, porque, cara, vão ser desafios gigantescos aí para as próximas décadas, né, professor? Perfeito. Legal. Professor, assim, eu poderia ficar horas conversando com o senhor aqui, viu? Porque o seu papo é bom demais, é muita experiência, muita coisa boa que o senhor traz pra gente, mas queria agradecer já, de antemão, né, a sua participação. Eu, quando mandei o episódio do Baseado em Fatos Rurais pro senhor analisar, o senhor de bate-pronto já me respondeu, já ouviu e teceu aí seus comentários, né? E dizer que é uma honra muito grande para mim ter o senhor aqui. Muito obrigado e parabéns aí por todos esses anos de trabalho, enfim, que o senhor tem aí. Muito obrigado. E Paulo, foi um prazer. Eu sempre falo em todo lugar que eu vou que um dos grandes problemas do agro é comunicar mal. E vocês estão suprindo essa deficiência, né? E você que faz parte aí dessa geração nova, eu acho que essa parte de comunicar, vocês estão fazendo com muito maior competência do que a nossa geração fez. Vocês estão levando formação de boa qualidade, tem inúmeras empresas aí de educação, inclusive aí em Cuiabá, tem colegas nossos aí que estão fazendo um trabalho magnífico, já tive várias vezes aí gravando aulas também, mas é essa visão que vocês tiveram, como esse seu podcast, que eu acho que vai ajudar muita gente a abrir os olhos, e com todos esses temas que você vem abordando, e no conjunto vão melhorar muito. E a gente vê que isso, a própria televisão, né, as grandes redes, a Rede Globo tem programas que têm grande audiência e estão sempre agora propondo novos programas que atendem o agro. Eu acho que esse é um reconhecimento, é o início do reconhecimento da valorização do agro aqui no Brasil, e isso vai ajudar
não só os jovens mais talentosos a optarem por vir trabalhar nesse setor, que a gente depois tem que conseguir reter essas pessoas e com isso tem, como eu falei, tem atividade aí que tem inúmeros postos de serviço disponíveis e não estamos conseguindo atender. Então, é o trabalho de vocês que vai ajudar em todos os níveis, né, desde os jovens até o profissional que está no campo, a poder se aprimorar e atender essa demanda do Brasil de nós continuarmos essa trajetória vitoriosa de nos consolidarmos como o grande país agro, respeitando o ambiente agora, né, com essa demanda. Claro. Ontem mesmo saiu uma legislação do carbono, né? Então é uma nova era aí que se abre para que tenhamos profissionais competentes para ganhar dinheiro com os serviços ambientais. E isso é agronegócio de sustentabilidade, de ESG. Então, parabéns aí pelo seu trabalho e fico sempre à disposição e sou um fã dos seus podcasts aí, vou continuar acompanhando sempre. Legal, muito bom, professor. Então já falei pra gente como que quem está escutando o Agro Resenha aqui agora pode acompanhar o seu trabalho também, né, professor? Tá, então eu acho que isso é importantíssimo para que a gente possa, o trabalho da gente também seja considerado, seja valorizado, e é isso que vocês estão fazendo com muita competência. É isso aí, professor, muito bom. Quem quiser achar então o professor aí, lá na Exalc é figurinha carimbada, né, professor? Tá, estou sempre à disposição aqui, sempre pronto para tentar, dentro das minhas possibilidades, ajudar, aconselhar e ajudar na conexão, né? A longa trajetória permite que a gente tenha conhecido muitas pessoas, muitas empresas, e a gente abre muitas portas aí para colegas mais novos aí que estão em busca de oportunidades boas também. Legal. Professor, a gente tem um último quadro aqui no podcast, que ele é um pouco mais tranquilo, que é o nosso quiz. Vamos nessa? Eu juro que não tem pegadinha, viu? Não, pode ir. Mesmo que tiver, eu estou preparado. Quiz. Vou te fazer algumas perguntinhas, o senhor responde a primeira coisa que vier à cabeça. Professor Mentem, qual que é a sua música antiga predileta? Ixi, olha, deixa eu dar uma pensada aqui para não falar. Pode ser música brasileira e estrangeira? Pode, qualquer uma. Pode ser até a banda, pode ser até o artista. Tá. Não, eu vou uma das músicas aí do Roberto Carlos, que é meu ídolo. Ah, muito bom, muito bom. Roberto Carlos é bom demais. Qualquer uma das músicas dele aí, mas... Ou do Erasmo, né? Uma que eu canto para as minhas netas aí é o Caderninho. Então pode colocar o Caderninho aí do Erasmo Carlos. Maravilha, maravilha. E, professor, qual que foi o lugar mais legal que o senhor já visitou? Eu acho que é a costa oeste do Canadá. Ali é a conciliação da tecnologia com o respeito ao meio ambiente. Legal, legal. E, professor, e na cozinha, qual que é a sua especialidade? Eu sou mais de comer, viu, do que de produzir. Mas sei fazer ali o trivial. Mas uma coisa que eu gosto um pouco talvez a única coisa que eu goste de fazer é um omelete, um ovo frito. Isso daí eu me viro ainda. Bom demais. E, professor, tem algum livro que de alguma maneira te impactou e que o senhor pode compartilhar aqui com a gente, cara? Eu leio muito mais livros técnicos, né, da agricultura, mas talvez os livros que eu mais me prendo aí são os livros ligados à economia, à ciência e os livros mais antigos, né? Daqueles escritores Machado de Assis, etc. Um que eu li quando era criança e ainda hoje eu gosto muito é Iracema. Iracema, muito bom, muito bom. E, professor, agora pra gente finalizar, de fato, uma mais filosófica, tá certo? Se o senhor se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que o senhor se daria? Valorizar cada vez mais a família e os amigos. Acho que isso é um valor que a gente leva para a vida inteira e às vezes e não deixar de visitar. Às vezes a gente se arrepende de não ter visto uma pessoa e aí passou o tempo, nós perdemos essa pessoa, esse amigo muito grande. Então é valorização da família e dos amigos. Bom demais, professor. E para você que ouviu esse episódio até agora, meu como do professor aqui, eu tenho certeza que você viu muito valor, afinal você está com a gente aqui até agora, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha cresce na medida em que você participa com a gente
parte desse processo. Então siga o AgroResenha em qualquer agregador de podcast, Spotify, Apple Podcast. Siga a gente nas nossas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, eu tô também no nosso Instagram, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente, a gente adora receber ois, tá certo? E professor, eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria, conhecimento milenar, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá, professor? Que tá tudo bem. Isso é muito importante, viu? Senão o excesso de água também mata. É isso aí. Obrigado, professor. Um grande abraço e sucesso. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.